Oi, pessoal. Estamos aqui em mais uma aula de termoquímica. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula a variação de entalpia de uma determinada reação-problema. A gente já viu o que é entalpia, a gente já viu que todos os processos envolvem energia, ou entra ou sai. Enfim, a gente entende que essa variação de energia a gente pode estipular como calor. Se a gente falar que essa variação de energia, calor, é em pressão constante, a gente entendeu que essa variação de calor, a gente dá o nome de entalpia. Então, o mesmo processo mental que a gente usa para entender se está perdendo ou ganhando calor, a gente pensa se a variação da energia, a entalpia vai ser positiva, se está ganhando calor, ou negativa, se está jogando calor fora. Perdeu calor para o meio, negativa, exotérmica. Ganhou calor, é endotérmica, entalpia positiva. Então, a variação de entalpia, ela é de acordo com a transformação. Vamos entender o começo e o final dessa transformação, o que aconteceu nesse sistema. Hoje, então, a gente vai pensar em calcular esse ΔH. De que forma? Quando vocês, não sei se vocês já estudaram termoquímica não, né? Processos térmicos em física, ou se já ainda vão estudar, que já deve estudar agora, a gente pensa sempre em calcular essas energias através da mudança de temperatura. Então, a gente tem, quando dado energia, calor para uma determinada massa de uma substância, se essa massa não está mudando de fase, de estado físico, essa massa, esse calor faz com que essa massa tenha uma variação térmica. A variação térmica é quanto de temperatura, que é uma quantidade, uma quantização, eu meço com o termômetro, quanto variou essa temperatura. Então, o que eu sei? Peguei uma massa. Eu sei que essa massa é de uma substância. Essa substância tem um calor específico. Esse calor específico é propriedade dessa massa. Tem quem, com a mesma quantidade de calor, varie mais temperatura. Tem quem, com a mesma quantidade de calor, varie menos temperatura. Então, a quantidade de avanço na temperatura com uma quantidade determinada de calor é propriedade da substância. Então, o C é dado como calor específico, esse Czinho, e mostra pra gente que substância é. Vou na tabela e coloco aí. Então, quantidade de energia, massa da substância. Calor específico daquela substância. E a variação de temperatura daquela substância. Como é que eu faço isso no laboratório? Faço isso aqui mesmo. Pego um pouco de massa, pego do calor, vejo quanto elevou a temperatura dela, multiplico pelo calor específico e sei quanto calor foi fornecido. Olha como é que é. É um equipamento chamado calorímetro. O calorímetro, ele vai medir a variação de temperatura da água. A água é isso azul que está marcado aqui nesse esquema. Tem um agitador para a água ter sempre a mesma temperatura em todos os lugares. Essa caixa é isolada termicamente para não vazar temperatura para o meio, não vazar calor para o meio, desculpa. Aí, se essa água, eu conheço qual é a massa, eu sei que é água, então eu conheço o C da água, o calor específico da água. E aí eu vou pensar em ver quanto de temperatura variou. Vou lá atrás, ó. A massa da água, o calor específico da água, a variação de temperatura da água. Bom, se ela vai variar a temperatura, ela tem que receber energia. Quem vai dar? A substância que eu vou colocar aqui em questão, essa rosinha aqui.
Então, vou fazer um exemplo. Ó, eu peguei um combustível qualquer, fiz a combustão desse combustível nessa caixinha. Eu sei que essa massa de combustível liberou calor, porque é uma combustão. Quem pegou esse calor? A água. Eu consigo medir quanto que é? Sei. Pela temperatura que variou. Massa da água, C da água, temperatura que variou da água. Consegui a quantidade de calor, energia. Se a água recebeu essa energia, quem deu? O combustível. Pronto, bingo. Eu sei que essa massa de combustível, quando entra em combustão, libera a quantidade de calor que eu calculei. Descobri o ΔH da minha amostra de combustível, ou seja, o ΔH do combustível. A variação de energia desse combustível quando entra em combustão. Esse é o equipamento, ó, ao vivo e a cores. E esse aqui é o esquema de como a gente usa esse equipamento. O problema é, nem sempre todas as transformações eu posso colocar no calorímetro. Eu quero saber quanto a dinamite libera de... não vou pôr dentro do meu calorímetro, eu vou explodir o meu laboratório, né? Então, é esse o nosso problema. O nosso problema, como químicos que somos, é... Quando eu tenho uma transformação de A para B, que eu não sei quanto é, e eu não posso pôr no calorímetro, como calcular? Aí eu vou usar uma lei feita por um camarada chamado Hess, que descobriu que processos que eu tenho a condição inicial e a condição final só dependem da variação de energia do final e do começo. Então, eu tenho uma energia, agora eu tenho quanto de energia, tirando uma da outra, eu sei quanto esse ΔH. Ou seja, se só depende do começo e do fim, eu posso usar estratégias intermediárias para chegar nesse mesmo lugar. Então, eu não preciso medir A indo para B. Eu posso medir A indo para C, C indo para B. A indo para D, D indo para E indo para B. Que vai ser o mesmo ΔH de A indo para B. Então, o que importa é o começo e o fim. Não importa o meio. Quando esse cara descobriu isso, os nossos cálculos ficaram incríveis. Porque se eu tenho uma transformação de A para B, não posso medir experimentalmente no meu calorímetro, mas eu posso medir as intermediárias, eu faço as contas, eu faço manobras matemáticas que fazem com que A chegue a B e eu conheço o ΔH. Então, como é que eu vou reconhecer quando eu preciso fazer isso? A primeira coisa é, os problemas serão dados com um ΔH de uma reação que você não sabe qual é, que você precisa conhecer. E o que vai ser dado como dado? Como vai ser o enunciado do problema? O problema vai oferecer para a gente reações conhecidas, que eu fui lá no calorímetro e medi. Então, através das conhecidas e de manobras matemáticas, eu vou descobrir quem eu quero. O objetivo é fazer manobras matemáticas e conhecer a desejada. Quais são as manobras? As manobras são, se eu multiplicar uma reação ou dividir, eu vou ter que fazer a mesma coisa com o ΔH dessa reação. Eu para chegar na minha reação desejada, eu preciso pegar uma intermediária e multiplicar por 2. O que eu vou fazer com o ΔH daquela intermediária? Multiplicar por 2. Outra coisa que vocês já viram isso aqui, ó. Quando a gente inverte o sentido da reação, a gente troca o sinal. O que significa trocar o sinal do ΔH? Fazer uma coisa que era exotérmica virar endotérmica.
Vou fazer uma coisa que era endotérmica virar exotérmica, simples assim. A água do líquido passando para o vapor. A gente resolveu que é endotérmico. Eu preciso fornecer energia nesse sistema, esse sistema vai absorver energia e fazer com que a água líquida passe para a água para vapor. A quantidade de energia que ele absorveu vai ser a mesma que ele vai liberar quando passar o vapor para a água líquida. Então, o que é endo vira exo se eu inverter esse meu sentido. Se quem é reagente passa a ser produto e se quem é produto passa a ser reagente. O resultado. Como é que eu vou obter o resultado? A soma de todos os ΔH das intermediárias vai dar pra gente o ΔH da reação problema. Então, ó, vamos pegar esse exemplo. O exemplo é sempre mais fácil. O que o cara apresentou pra gente? São dadas as seguintes equações. Propano, oxigênio, CO2 e água. Propano e oxigênio, a queima, reagente. O produto, CO2 e água. Qual foi o ΔH dessa combustão? Menos 2.220 kJ para cada mol de propano que eu queimei. Liberou. Olha o ΔH aqui, ó. Essa é uma reação exotérmica que libera essa quantidade de energia. O grafite, quando reage com oxigênio, se transforma em CO2. Libera 394 kJ para cada mol de grafite. A mesma coisa, ó. Olha a unidade quilojoule para cada mol do que está reagindo. Esse ΔH, hidrogênio, reagindo com meio mol de oxigênio, dando 1 mol de água. O que eu vou ter? 286 quilojoules para cada mol de hidrogênio numa reação exotérmica. Enfim, isso aqui a gente sabe, está tabelado, fiz no calorímetro. Só que ele quer saber assim, ó. Qual é a variação de entalpia de uma reação mostrada? 3 de carbono, 4 mols de hidrogênio, dando propano. Se por acaso eu quiser obter propano através do carbono e hidrogênio, qual seria a energia envolvida nesse processo? Partir, reagente, carbono e hidrogênio, produto, propano. Qual é o ΔH? Não consigo pôr isso no calorímetro. Então, se eu não consigo, eu vou usar as intermediárias. Como assim? Eu vou olhar para a minha reação desejada e vou pensar. Aonde está o carbono grafite? Vou lá, dadas. Olha o carbono grafite na segunda equação. Mas na minha desejada eu tenho 3 mols. Então eu venho aqui, multiplico toda essa reação por 3. Põe um 3 aqui, põe um 3 aqui, põe um 3 aqui e multiplico o ΔH por 3. E escrevo aqui embaixo. 4 de hidrogênio. Aonde eu estou vendo hidrogênio? Aqui, ó, outra intermediária. Vou então multiplicar por 4, porque é 4 que eu preciso. 4 aqui, 4 dividido por 2, vai dar 2 aqui, 4 de água, ΔH multiplicado por 4. E agora, no meu produto, eu tenho propano. Eu tenho propano nos dados? Tenho aqui, ó, propano. Só que o propano aqui estava como reagente, e o que eu preciso, ele tem que estar como produto. O que eu vou fazer? Inverter. Vou copiar essa reação de trás para frente. 4 de água, mais 3 de CO2, 5 de oxigênio, 1 de propano. Se eu invertir, eu vou inverter o sinal. Ela era exotérmica, escrita desse jeito. Escrita ao contrário, ela vai ser endotérmica, vai ser positivo. Olha como vai ficar. Inverte a primeira, porque o propano é produto. Multiplica o grafite por 3, porque eu tenho 3 aqui. Multiplica o hidrogênio por 4, porque eu preciso de 4. Muito bem. Olha o que eu tenho. Todas elas escritas com as manobras matemáticas que eu fiz e faço também
uns ΔH. Inverti, mudei o sinal, era menos, ficou mais. Multipliquei por 3, peguei esse número, multipliquei por 3. Multipliquei por 4, peguei o ΔH, multipliquei por 4. Agora eu faço o sinal da cruz e somo tudo para ver se dá a minha reação problema. Como é que é uma soma de equações químicas? Igualzinho matemática. Se aparece no primeiro membro e aparece no segundo membro, ó, se é reagente em uma e é produto na outra, quando eu somar coisas iguais dos lados opostos da equação, eu corto. Tá somando, tá diminuindo. Cortei 3 com 3. 4 de água, aqui ela é como reagente. Aonde que ela tá como produto? Ah, ela tá como produto aqui, ó, cortei. Oxigênio, como reagente, tem 3 e 2, 5. Olha quanto tem como produto. 5, cortei. O que sobrou? 3 de grafite, 4 de hidrogênio, formando 1 de propano. Amém, aleluia. Ó, é o que eu quero. Então, quanto que é o ΔH dessa desconhecida? Vou fazer a soma de tudo isso. Mais 2.220 menos 3 vezes 394 menos 4 vezes 286. Fazendo essa conta, somando todos esses fatores, ó, lembra, soma, mas está negativo aqui, né? Eu tenho menos 106 kJ por mol. Bingo! Consegui a quantidade de energia que essa reação, problema, envolve. Certo? Ela é o quê? Ela é exotérmica e para cada mol de propano eu tenho menos 106 kJ sendo, melhor, 106 kJ sendo liberados. Entenderam? Lógico que vocês entenderam. Se não entenderam, a gente fala na aula simples, no plantão, e volta e faz. E vocês vão lá de novo, volta o vídeo, vê de novo. Bom, outro jeito de calcular. É um jeito aproximado de lei de Hess, mas é um pouco mais fácil. A gente vai usar o que a gente chama de ΔHF, ΔH de formação, variação de entalpia de formação. O que que é? Qual é a energia envolvida na formação de um mol só de substância. Como é que tem que ser essa substância? Tem que ser uma substância composta. O que é mesmo substância composta? Átomos diferentes, ó. E essa substância composta vai ter que ser formada a partir das simples, que estão com os átomos que estão nela. Então, ó, esse primeiro exemplo. ΔH de formação da água. Para formar 1 mol de água, 1 mol, a partir de quem? Do hidrogênio, substância simples, e do oxigênio. O hidrogênio, o oxigênio e a água têm que estar nos seus estados mais estáveis nas condições ambientais. A água. Qual o estado mais estável da água nas condições ambientes? Líquida. Oxigênio, gasoso. Hidrogênio, gasoso. Vou fazer essa equação e eu entendi a quantidade de energia envolvida na formação de água. O conceito é assim, ó. Se a água partir de substâncias puras, ou melhor, substâncias simples, a gente entende que essa energia que se formou é a energia que a água tem, a energia potencial que existe dentro da água. Por isso que agora fica fácil a gente entender como trabalhar com essas energias de formação, que praticamente são energias potenciais, certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai reconhecer esse tipo de exercício porque vai ser dada a reação problema. Quanto de ΔH está envolvido nessa transformação? Isso vai ser dado. O que mais vai ser dado? Os ΔHs de formação das substâncias que estão naquela transformação.
E aí a gente vai entender que naquela transformação problema, para o ΔH de reação, a que a gente precisa calcular, a gente vai fazer final, produto, menos inicial. Então, a gente vai pegar todas as entalpias do produto e somar. Todas as entalpias dos reagentes e somar o símbolo de somatório aqui. E vamos tirar uma da outra. Produto final menos reagente inicial. Bora lá. Não esquecer dos índices estequiométricos. Olha como é que vai ser dado. Calcule a variação de entalpia. O que ele falou? Metano mais oxigênio dando CO2 e água. Uma combustão. Queimei gás do lixo. O que ele deu? ΔH de formação do metano, do CO2 e da água. Ele não deu as reações intermediárias. Ele deu os ΔH de formação. Então, eu sei, vou fazer isso, então. Pegar tudo que é final, somar. Menos tudo que é inicial, somar. Olha lá. A reação está aqui embaixo, ó. CO2, CH4 mais O2, 2J2, dando CO2 mais água. Então, vamos somar tudo, reagente e produto. Reagente. Vou na minha tabela. Qual o ΔH do metano? Menos 75. Coloco aqui. Quantos metanos eu tenho na minha equação? Um só. Então, eu só ponho 75 negativo. Oxigênio. Oxigênio não é dado. Oxigênio, ele é zero. Por quê, Rosana? Porque não é uma substância composta. Tem 2 átomos? Não. Só tem um tipo de elemento. Ó, CH4, 2 elementos, o C e o H. É assim, ó. Tem uma letra maiúscula só? É zero. CO2, 2 letras maiúsculas? Pode procurar que tem valor, ó. 394, pá. H2O, tem 286. Só que o H2O eu tenho que multiplicar por 2, porque ele aparece 2 vezes. Cuidado com isso, hein? Então, o que eu vou fazer? Somei reagente, 75 negativo. Somei produto, 966 kJ, também negativo. Vou na minha fórmula, final menos inicial. Final é produto, 966 menos 966, menos inicial, 75, só que é menos 75. Cuidado, hein? Esse sinal existe porque é variação. Final menos inicial. Ele tem que ser considerado. Troca o sinal aqui, ó, menos com menos dá mais, soma com esse menos aqui. A variação de entalpia de combustão do metano é menos 891 kJ, certo? Então, apareceu equações, é a lei de Hess. Faço manobra, viro, pá, multiplico, inverto. Apareceu ΔH de formação, eu somo o final, somo inicial e tiro um do outro. Outras entalpias famosas, que vão envolver outros tipos de cálculo. E aí o enunciado vai contar pra gente o que ele quer, certo? Não vai requerer um conhecimento prévio, a gente vai ter que interpretar o enunciado. Quando ele fala ΔH de combustão, é o que ele está falando mesmo, ó. É a variação de energia na combustão, na queima, de 1 mol de substância. Então, eu pegar um combustível e eu falar assim, o ΔH de combustão da gasolina é tanto. Eu sei que é a energia que a 1 mol de gasolina libera quando a gente coloca em combustão, quando ela queima. Combustão é reagir com oxigênio e formar CO2 e água. Alguns exemplos. Metano, gás do lixo, reage com oxigênio, formando CO2 e água. Balanceado, hein? Um carbono, um CO2. Ó, 4 hidrogênios, vai dar água aqui. Aqui é dar 2 de água, não tá balanceado, tá errado, então tem que arrumar.
Mas o que a gente está olhando, o ΔH é sempre negativo, porque é uma combustão, é exotérmica, certo? Por mol, lembra disso, porque o mol é a quantidade em grama, de acordo com a tabela, lembra disso. Mol de CO2 não é 1 grama, um mol é 12 mais 4, dá 16 gramas. Vocês aprenderam já a fazer isso aí. Outra entalpia famosona é a entalpia de neutralização. Sempre que eu vou neutralizar um ácido com base, eu sei que eu tenho um ΔH de neutralização, certo? Então, sempre que eu pego um mol de hidrogênio do ácido com um mol de hidroxila da base, formou água de neutralização, eu sei que eu estou liberando 13,8 kJ para cada mol de H+ e de OH- que aparecer nas minhas bases aí. Dissolução. Dissolvi um sólido em um solvente, eu entendi qual é a energia que foi liberada nisso. Então, dissolução é dissolver. Então, muitos processos de sólidos em solventes são endotérmicos. Eu preciso fornecer calor para ele dissolver mais, né? A gente viu alguns, não todos, hein? Tem alguns que não, mas a maioria sim. Em compensação, gás não, né? Gás, quanto mais eu aquecer, menos ele dissolve. Refrigerante abriu, acabou. Abriu, esquentou a Coca-Cola, perdeu o gás. Então, o gás, para dissolver na água, ele precisa de tirar energia, certo? Ele é exotérmico, não endotérmico. Tudo bem, pessoal? Entenderam? A gente, então, se vê na aula síncrona e a gente esclarece mais dúvidas. Vão aí fazendo os exercícios. Beijo e boa sorte!